Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá a todos, estamos aqui mais um Oncoponto para falar sobre um assunto de extrema importância, o câncer coloretal. A gente sabe que o câncer coloretal ele é o segundo mais frequente tanto nos homens como nas mulheres no Brasil. Para o ano de 2025, a gente espera mais de 45 mil novos casos. E apesar da alta incidência, ele ainda é um câncer com alta mortalidade. No Brasil, é esperado que ele ocupe a terceira posição entre maior causa de mortalidade por câncer no Brasil. Mas uma coisa que chama muito atenção nos últimos anos é que os casos em adultos mais idosos estão mantendo uma certa estabilidade. Porém, em adultos jovens a gente está falando da população com menos de 50 anos, está tendo um aumento na incidência desses casos. Isso chama muito atenção. É esperado que em adultos jovens o câncer coloretal seja a terceira causa de mortalidade por câncer. E por que isso está acontecendo? Quais são os motivos? O que a gente deve prestar atenção nesse tema? E para isso, hoje, estamos aqui com o Dr. Gustavo Cevá, coordenador do Serviço de Coloproctologia do Hospital Mário Gatti. Gustavo, obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui hoje. Obrigado, Davi, é uma honra estar aqui com vocês. Vocês são realmente uma equipe muito ativa, muito importante aqui na região, e falar sobre isso é sempre, falar com gente importante, assim, é sempre muito bacana, muito produtivo. Obrigado pelo convite. Gustavo, então vamos direto ao ponto, né? Eu acho que você é uma referência em câncer coloretal, você está habituado a ver esses pacientes na sua rotina, no dia a dia. Qual que é a sua impressão pessoal? Você percebe que realmente está aumentando esses casos nessa faixa etária? E quais são os motivos que isso está acontecendo? Davi, o câncer coloretal, ele é, e a gente, vamos só colocar, o câncer coloretal ele é o câncer de intestino, né? Ele é a segunda causa de câncer, a terceira causa de câncer nos adultos brasileiros, e ele tem aumentado não só em número, mas ele tem aumentado, como você bem disse, em adultos jovens. Adultos jovens entende-se por 50 anos para baixo. Cada vez que chega um jovem, a gente fica muito impressionado e vai olhar as nossas estatísticas e tentar entender o que está acontecendo. E realmente tem aumentado. E quando a gente pega estatísticas do mundo inteiro, tem aumentado no mundo inteiro. Não só aqui na região. E por que isso tem aumentado? Essa talvez seja a pergunta de $1 milhão, que ainda não tem uma resposta definitiva. Existem algumas hipóteses, algumas delas bem avançadas já em termos de comprovação, mas o fato é que tem aumentado e a gente tem que ficar de olho nisso. As sociedades e entidades que determinam as diretrizes para rastreamento, elas estão de olho nisso e recentemente baixaram a idade de início de rastreamento por conta disso. E a gente tem sempre que ficar muito de olho, porque para nós chega... porque, na verdade, o que acontece é que os pacientes que chegam mais jovens, eles habitualmente têm um tumor mais avançado. E por que acontece isso? Porque a suspeita nesses pacientes, ela passa a ser mais tardia. É difícil a gente pensar que um paciente que tem uma dor abdominal ou um sangramento com 30 anos de idade vai ter um câncer, mas às vezes acontece. E aí acaba se retardando e para nós chega sempre muito avançado esse caso. Eu acho que a gente pode discutir um pouco do que esperar do crescimento disso e dos motivos. Gustavo, eu até recentemente li um artigo, acho que os dados no Brasil é muito limitado, né? Então, assim, a gente percebe o nosso feeling, impressão pessoal, que realmente está aumentando casos de câncer coloretal nessa faixa etária, mas dado concreto, estatístico, publicado, a gente não tem no Brasil isso de forma muito clara. Em alguns outros países, a gente já tem dados mais significativos. Nos Estados Unidos, a gente tem um volume maior de publicação. E só contemplando um pouquinho o que você acabou de comentar, a questão de casos mais avançados em adultos jovens. Tem algum dado nos Estados Unidos que mostram que talvez na população acima dos 50 anos,
a gente faz diagnóstico mais rápido. E na população com menos de 50 anos, a gente pode variar em um atraso que pode ser de 2 meses até 2 anos, se a pessoa mais jovem tem aquele mesmo sintoma do que aquela pessoa de mais idade, né? Então, um sangramento nas fezes, uma dor abdominal, no idoso, a gente já abre um sinal de alerta, poxa, isso aqui pode ser câncer coloretal, vamos fazer uma colonoscopia. No adulto jovem, a gente fala, não, isso deve ser uma coisa benigna, isso deve ser alimentar, né, síndrome do intestino irritável, né, a gente começa a ter outras possibilidades e o câncer fica deixado de lado, né? Então, eu acho que a gente está nessa conversa hoje até para alertar, né, todos os especialistas, mas principalmente quem não é especialista, né, o médico que está ali no posto de saúde, o clínico, o ginecologista, que câncer coloretal pode acontecer em adultos jovens e a gente precisa investigar. Mas eu queria até trazer um pouquinho aqui para a nossa discussão. Eu acho que os fatores de risco para desenvolver câncer coloretal são parecidos, né? Independente se é acima de 50 ou com menos de 50, com 70 ou com 30, a gente tem alguns fatores de risco que são muito bem estabelecidos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre realmente o fator de risco em câncer coloretal e talvez focando se a gente tem algum fator mais importante para essa população mais jovem. Bom, fatores de risco para câncer coloretal, eles são os mesmos para a população toda, que é hereditariedade, que já existe caso na família, pacientes com doença inflamatória intestinal, que tem um pouco mais de chance. E, na verdade, tem pacientes com outros casos de câncer, também não só intestinal, mas se tem parente com câncer de pâncreas, de estômago, de bexiga, eles podem também ter uma característica hereditária nesses tumores. E esses são os fatores de risco, na verdade. Existem alguns fatores de risco que são pessoais, não familiares, que a gente pode eventualmente interferir ao longo da vida, que são aqueles de alimentação com menos alimentação processada, que os alimentos mais processados eles têm uma tendência, mais processado significa com mais processos de purificação e de ficar pronto, isso envolve uma série de aditivos químicos e provavelmente isso faz aumentar também a incidência de câncer coloretal. Talvez até seja responsável por mudar a microbiota, né, a quantidade e qualidade das bactérias que vivem nas nossas entranhas, né, nos nossos intestinos, e talvez isso seja também uma causa de facilitar câncer. Mas provavelmente para os adultos jovens, o que acontece é que esses fatores mais pessoais, talvez eles sejam mais importantes do que os adultos mais velhos. Eu acho que estamos no caminho de descobrir, ainda não existe essa resposta, pelo menos não que eu saiba, e talvez com isso a gente consiga tentar conscientizar um pouco melhor, tanto em alimentação quanto em uso de produtos químicos em geral, em plantação, em processamento de alimento. Mas eu acho que talvez de tudo isso, o mais importante, Davi, seja que o Brasil hoje é um dos países que mais tem médico em população, per capita na população. E o que a gente vê é que os médicos, em geral, têm uma culpa muito grande, porque a gente recebe com muita frequência pacientes que passaram por dezenas de médicos com os mesmos sintomas e não foi feito um diagnóstico, não foi feito um exame retal, não foi solicitada uma colonoscopia. Eu trabalho no serviço público aqui no Mário Gatti, do qual eu sou responsável pelo atendimento de câncer coloretal, então a gente recebe da região inteira, até de mais longe até, todos os tipos de histórias. E é muito frequente. Os pacientes, quanto mais avançado, mais tempo eles já passaram andando de médico em médico. E quando a gente vai olhar os sintomas lá atrás, eles já tinham sintomas que justificariam uma investigação. E não precisa ser especialista para pedir uma colonoscopia. O paciente tem sintoma, o cardiologista pode pedir, o urologista, o ginecologista, o clínico geral, o médico do posto pode pedir. Aliás, pode não, tem obrigação de pedir. Eu tive casos de uma adulta jovem que passou em 23, eu era o 23º que ela ia, com os mesmos sintomas. 23 médicos. Olha o custo disso para o paciente, para o sistema de saúde. Mas, em média, foram 6, 7. Então, eu acho que nós temos, como médicos, uma parcela no diagnóstico tardio, uma parcela de culpa no diagnóstico tardio.
Gustavo, acho que esse é um tema talvez muito importante. Eu acho que para as pessoas que nos escutam, né, muitas vezes a grande maioria é paciente e médico não especialista. Né? Eu acho que você falou bem, talvez hoje a gente tenha mais dúvidas do que certezas do porquê acontece câncer coloretal em menos de 50 anos. Né? A gente sabe algumas certezas estilo de vida não saudável, isso leva a câncer coloretal, mais em adultos acima dos 50 anos, como você bem comentou. Né? Então, alimentação rica em embutidos, carne vermelha, pouca verdura, fruta, excesso, né, de bebida alcoólica, tabagismo, sedentarismo. Mas isso são coisas que, eventualmente, a gente pode fazer. Né? São fatores de risco modificáveis, que a gente, como pessoa, a gente pode dizer, isso aqui não vai me fazer bem para a minha saúde, a gente consegue modificar. Outros fatores não tem como, né? Idade, a gente vai envelhecer. História familiar, se a gente tem um familiar de primeiro grau com câncer coloretal, isso aumenta 2, 3, até 4 vezes o risco e a gente não consegue mudar isso. Síndromes genéticas, mas isso é a minoria dos casos, síndromes genéticas. Né? Então, acho que um primeiro passo é a gente ter possibilidade de fazer um estilo de vida mais saudável. Porém, muitas vezes, a pessoa não tem esses fatores de risco e vai desenvolver câncer coloretal. Né, como você comentou. E a gente faz diagnóstico tardio. Né? No Brasil, a gente faz muito diagnóstico tardio. E você comentou bem, né, um paciente que foi diversas vezes em outros médicos e não fez diagnóstico. Para uma alerta geral, né? Então, quais são os sintomas hoje que esse paciente que você viu e passou várias vezes em outros médicos, que talvez foi negligenciado? Poxa, isso aqui não era para ter passado. Isso aqui era para ter feito uma colonoscopia há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Lógico que é sempre mais fácil a gente rever depois, mas tem alguns critérios hoje muito claros e objetivos, que isso aqui presente, isso merece uma endoscopia. Queria que você falasse um pouquinho desses sinais e sintomas em que, se tiver presente, a gente tem que investigar. Então vamos lá, eu acho que vamos dividir as colonoscopias em exames de rastreamento e exames de diagnóstico. Então, rastreamento. Rastreamento significa pacientes sem sintomas que vão receber um exame do mesmo jeito que faz Papa Nicolau, que faz exame de próstata, que são pacientes que vão receber um exame mesmo sem sintoma. E tem aqueles que vão para diagnóstico, são aqueles pacientes que têm sintoma e que, por isso, precisam de um exame. Os pacientes para fazer rastreamento são aqueles que têm acima de 45 anos, todos acima de 45 anos. Todos acima de 45 anos. Não é porque, eu não tenho sintoma, não. 45 anos é hora de fazer colonoscopia. Quem pode pedir? Qualquer médico pode pedir. 45 anos você passa de risco baixo para risco médio. Tem risco médio, precisa fazer rastreamento. Ou 10 anos antes de um caso de parente próximo na família. Então, por exemplo, tive um irmão que teve aos 40. Então, eu vou começar a fazer com 30. Então, essa é a recomendação formal. E existe um outro grupo, que é o grupo para diagnóstico. Diagnóstico significa, independente da idade, eu tive uma dor abdominal mais específica, tive sangramento nas fezes. Sangramento nas fezes não é normal. Mas eu sempre tive. Não é normal. Continua não sendo normal. Mas meu irmão sempre tem. Continua não sendo normal. É porque eu tenho hemorroida. Ainda assim precisa de investigação. A maioria dos casos de câncer de reto são aqueles que foram tratados, de câncer avançado de reto, são aqueles que foram tratados como hemorroida durante muito tempo. Então, esses pacientes que têm sintomas, eles precisam de uma investigação diagnóstica independente da idade. Então, eu acho que nós temos que esclarecer, deixar muito óbvio, muito claro que colonoscopia é um exame que tem um preparo chato, mas que é necessário. Não tem muita saída. Você tem que fazer uma colonoscopia aos 45 anos, sob risco de acabar tendo um câncer avançado e negligenciado. Então, eu acho que talvez seja essa a mensagem principal. Boa parte dos tumores avançados, eles são negligenciados ao longo da sua história por nós mesmos, médicos. Gustavo, eu tenho um paciente muito parecido com o seu, que demorou muito por diagnóstico, e esse paciente ele tem hoje 28 anos. Né? E ele teve uma história de sangramento nas fezes, isso durante mais de 1 ano de sangramento nas fezes, e foi considerado como hemorroida. Né? Então, quando você falou assim, sangramento nas fezes não é normal. Pode ser doenças benignas, e hemorroida é muito mais frequente realmente do que um câncer coloretal, mas não é normal. É necessária uma investigação, como você bem comentou.
E esse garoto, ele ficou 1 ano, ele viajou para fora do Brasil, voltou, e na segunda viagem, que ele já estava com sangramento, ele teve um quadro de obstrução intestinal. Ele estava na Austrália, e aí imagina, né? Estava de férias na Austrália, obstrução intestinal, foi para uma cirurgia de urgência, era um câncer de reto obstrutivo já, e no caso ele já tinha metástases no fígado, né? Então ele fez uma cirurgia de derivação, e aí ele voltou para o Brasil nessa circunstância de, né, poxa, por que não foi feito? Ele me questionou várias vezes. Eu passei em outros médicos, por que não foi feito? Eu acho que essa é uma mensagem importante, né? Existe câncer coloretal em pessoas jovens, então a gente precisa pensar com carinho nesses pacientes e fazer a investigação. E uma coisa que chama atenção, né, lógico que a gente não tem tantos dados, mas a gente percebe que o câncer coloretal em adultos jovens acontece com diagnósticos mais tardios, doença mais avançada. Minha impressão é porque a gente demora mais para fazer diagnóstico, né? Mas talvez tenha um comportamento biológico diferente. Talvez a gente tenha diante de uma doença com um perfil de agressividade um pouco maior, presença de mutações que conferem uma agressividade maior. E esse paciente ele tinha a instabilidade microsatélite, né? Ele tinha uma deficiência de proteína de gene de reparo. E talvez isso foi um dos principais fatores para o desenvolvimento dessa neoplasia. E ele, felizmente, fez imunoterapia, está com resposta completa, mas mostrando que hoje a gente tem talvez um perfil diferente desde adultos jovens de comportamento. No seu dia a dia hoje, né, pensando no paciente jovem que chega para você com um diagnóstico de câncer coloretal, como que você avalia o tratamento? É diferente do idoso ou não? O que você considera como uma particularidade e algo diferente que você precisa ter um cuidado para esse tipo de paciente? O paciente jovem, primeiro, o que acontece é que ele vem sempre muito mais fragilizado porque ele está numa idade que ele não esperava que isso acontecesse. Diferente de alguém com 70 anos que está vendo pessoas ao seu redor ficarem doentes. Com 28, com 30 anos, não tem isso. Então, é uma pessoa que ela vem muito mais fragilizada. Então, a primeira coisa, em termos de acolhimento, é um acolhimento um pouco diferente. É um acolhimento que você precisa responder muito mais porquês, que o paciente sempre tem, mas principalmente quando a gente for pensar em tratamento, a gente tem que pensar num tratamento que ele dure muito tempo, que ele seja um tratamento muito mais definitivo. Então, são cirurgias maiores, isso você vai poder falar melhor, mas as quimio e imunoterapias elas têm que ser um pouco mais, vamos dizer, direcionadas desde o início. Então, são pacientes que provavelmente têm algumas mutações genéticas, e algumas a gente conhece, mas provavelmente a maioria vamos conhecer nos próximos 20, 30, 50 anos. E eu acho que talvez esse seja o grande passo de mudança no tratamento do câncer coloretal, seja a identificação dessas mutações que vão vir aí. Porque as primeiras que nós conhecemos, elas que acontecem em adultos mais jovens, elas trouxeram consigo uma possibilidade de tratamento que mudou brutalmente, né? Talvez no futuro a gente tenha novas boas notícias nesse sentido. A gente conhece pouquíssimos genes envolvidos no câncer. Quem sabe no futuro. Mas os pacientes mais jovens, eu acho que eles merecem cirurgias maiores, que podem eventualmente até ter um pouco mais de morbidades, um pouco mais de tempo de cirurgias mais longas, que determinam um tempo de internação eventualmente um pouco maior, mas que justifica porque a gente consegue fazer uma cirurgia talvez um pouco mais estendida e um pouco mais definitiva. Eu acho que merecem tratamentos quimio-imunoterápicos um pouco mais agressivos, porque eles aguentam mais, são pacientes que estão clinicamente melhor. E sempre a gente tem que lembrar que são pacientes que vão viver mais 50 anos, mais 60, 70, 80 anos. Diferente de alguém de 85 que você vai tratar. O pensamento é diferente na hora de tratar. Tem uma informação importante que talvez seja meio chocante, mas que é só um dado de estatística de câncer coloretal no mundo e no Brasil, que se a gente juntar todos os grupos de câncer coloretal, aqueles que são hereditários, aqueles que são decorrentes de câncer na família, aqueles que são com mutações genéticas conhecidas, desconhecidas, com polipose, com doença inflamatória, cada grupo tem uma incidência maior de câncer. Mas se a gente juntar toda a população do Brasil, a expectativa é que
em cada 35 pessoas que a gente vai conhecer na vida vai ter um câncer de intestino. É muita coisa, né? Pensa em quantas pessoas você conhece. Você conhece, sei lá, 2, 3, 5 mil pessoas, não sei. Cada 35, um vai ter câncer. É muita gente que você vai saber que teve câncer na vida, né? Então, 1 a cada 35, no meu entender, é muita gente. É muita gente. A gente tem que ficar de olho nisso. Gustavo, acho que você comentou bem. Eu acho que a gente aprendeu muito a tratar câncer coloretal em idoso. A gente tem aí muitas informações. A gente hoje na oncologia clínica, falando um pouquinho do meu dia a dia, a gente, para o idoso, a gente altera até esquema de quimioterapia, descalona, né? Tira medicamentos pensando em diminuir efeitos colaterais, mas a gente não tem dado do que a gente deve fazer em adultos jovens. A gente tem que mudar a conduta. Então, hoje a gente acaba extrapolando o que a gente já faz no idoso, talvez agregando uma cirurgia um pouco maior, agregando a quimioterapia, mas a gente não sabe se a gente tem que intensificar ainda, né? Então, acho que a gente está nesse momento de transição em que o adulto jovem agora tem que ser investigado diretamente. Esse público precisa ser tratado diferente ou não? Então, acho que a gente está nesse momento de aprendizado e acho que por isso que a informação é fundamental. Mas nada muda, não é o tratamento, não é a quimioterapia, o que o diagnóstico precoce traz de impacto, né? Isso realmente que é o que vai aumentar a chance de cura, é isso que vai diminuir a morbidade, né? Morbidade significa o quê? A intensidade do tratamento que a gente precisa fazer para esse paciente. E quando a gente, né, você falou muito bem, não adianta a gente olhar agora, ele vai viver daqui 20, 30, 40 anos, né? Então, o que eu fizer para ele agora, a gente tem que pensar no futuro. E outro dia eu estava pensando nesse garoto, ele teve um câncer de reto, né? Se fosse uma mulher, vamos dizer ali, uma idade fértil, não tem filhos, e aí a gente precisaria irradiar a pelve, né? Então, são coisas que numa pessoa na menopausa, a mulher, a gente pensa menos nisso. Pô, você vou irradiar ali, né, fazer radioterapia e pronto, é obrigatório, é o protocolo, não tem... Poxa, e um adulto jovem, uma menina de 30, 40 anos, eu vou fazer irradiação de pelve, sendo que ela não teve filhos? Então, acho que começa a mudar como que a gente olha para esse paciente. Não é mais aquela receitinha de bolo, protocolo. Não, isso não existe, né? O câncer coloretal ele é individualizado e no adulto jovem eu acho que é mais ainda, é mais difícil e o cuidado tem que ser mais intenso. Para a gente, na reta final, agora nosso tempo está no final, Gustavo, eu acho que nesse momento acho que a mensagem final para as pessoas que nos escutam, né? Então, para a população, para o médico não especialista, queria que você contextualizasse um pouco, né, o que a gente falou agora, desde questão de diagnóstico precoce, como que a gente deve fazer e alertas aí para a população, para essa população. Então vamos lá, eu acho que tem algumas mensagens que precisam ser deixadas. A primeira é para todos os médicos. 45 anos, peçam colonoscopia. Então essa é a primeira. Mas meu paciente não quer. Insista, precisa fazer. Segundo, tem sangue nas fezes não é normal. Não adianta pedir pesquisa de sangue oculto nas fezes, porque se o sangue é visível, não tem por que você ir atrás do sangue oculto. E o sangue oculto ele não vai trazer especificidade nenhuma. O que ele vai mostrar é que tem sangue nas fezes só. E aí tem que fazer a colonoscopia. E se tiver mais de 45 anos, com sangue oculto positivo ou negativo, tem que fazer a colonoscopia do mesmo jeito. Terceiro, mantenha suspeita no seu paciente, mantenha suspeita, e para o paciente, mantenha uma suspeita e uma necessidade de procurar um médico se houver alteração de hábito intestinal, se houver sangramento nas fezes, se houver uma dor que não passa, se houver perda de peso, mantenha a suspeita. É muito melhor você fazer um exame que não te traga nenhum diagnóstico do que você deixar passar e lá na frente fazer fizer um novo exame que te traga um diagnóstico avançado. Câncer coloretal ele é prevenível. E a prevenção do câncer coloretal, diferente de muitos outros cânceres, na verdade não é uma detecção precoce. Tipo câncer de mama, é detecção precoce. Câncer coloretal não é prevenível. Na hora que nasce um pólipo, você tira um pólipo na colonoscopia. Na hora que você tem um câncer avançado, você não tira. É muito mais difícil de tratar. Então, o câncer coloretal é prevenível. Mas tem que fazer colônia em 2, 3, 5, 10 anos? Tem que fazer, tira pólipo. É isso mesmo. Integre a colonoscopia como parte da sua vida no futuro. A segunda metade da vida vai ter colonoscopia com frequência. Eu acho que são mensagens que precisam ser claras, precisam ser deixadas para todo mundo isso.
Gustavo, a gente ficaria horas aqui te escutando, realmente foi muita informação importante para a população. Nosso tempo é um pouco curto, mas queria realmente agradecer a sua presença, as informações que você trouxe para a gente, realmente elucidou bastante sobre o tema. Agradecer a todos que nos escutam, que nos enxergam aqui pelos vídeos. E finalizamos mais um Oncoponto. Espero vocês nas próximas. E aí, quem ainda não segue a gente nas redes sociais, clica lá e acompanhe nosso conteúdo. Até a próxima. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.